a mais um tutorial do Alimento Diário. Continuamos na série A Economia Divina, no volume 2, A Progressão da Vida Divina. E hoje vamos falar sobre a semana 5. A semana 5 trata da economia neotestamentária. É sempre bom quando nós abordamos esse tema, porque aí nós nos lembramos que Deus ele tem uma economia, e a economia de Deus ela vem desde o Antigo Testamento e também abrange o Novo Testamento. No Antigo Testamento, Deus se manifestava para o seu povo de uma forma, mas ainda assim nós vemos no Antigo Testamento muitas figuras, muitas histórias, e essas figuras, essas histórias, na verdade, eram apenas sombras do que seria da realidade que seria manifestada no Novo Testamento. Então nós podemos dizer que a realidade está no Novo Testamento, dessa economia testamentária, e a realidade é Cristo. Tudo que ocorreu no Antigo Testamento, todo o relacionamento de Deus com os homens ali, e Deus sempre quis ter um relacionamento próximo do seu povo, e hoje é totalmente possível no Novo Testamento nós termos esse relacionamento íntimo com Deus. Aqui na segunda-feira eu gostaria de ler com você, vale a pena. A economia de Deus, de acordo com a Bíblia, pode ser dividida em duas partes. A do Antigo Testamento, que contém histórias, figuras, que representam as sombras, que contém sombras ou indícios que haveria de vir. E a do Novo Testamento, que nos traz a realidade que é Cristo. Foi exatamente isso que eu comentei com você. Para que o homem conhecesse o plano que estava em seu coração, Deus, desde o princípio, buscou se relacionar com ele. Isso aqui é interessante ver na palavra, os registros que nós encontramos na Bíblia, esse Deus maravilhoso que quer sempre ter contato com o homem. E isso ocorreu desde o Jardim do Éden, quando Adão e Eva foram colocados ali por Deus. Deus procurou sempre se aproximar desse casal, e depois com os seus descendentes, e mais tarde com o povo escolhido de Deus, que é representado pelo povo de Israel. E então toda a obra no Antigo Testamento era uma preparação para Deus se dispensar como Espírito a nós, seus filhos, no Novo Testamento. E a segunda-feira começa com um texto bíblico que foi sugerido para nós lermos com oração. Está em Gálatas capítulo 13, versículo 14. É um texto muito precioso, eu gostaria de ler com você. Para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Então, o que era sombra, todas aquelas figuras podem se tornar para nós, que cremos hoje, realidade por meio de quê? Por meio do Espírito. Hoje nós podemos, então, ter um relacionamento íntimo com Deus, e à medida que a gente vai tendo comunhão com Ele, nós vamos conhecendo mais profundamente a vontade dEle e podemos expressar a sua economia em toda a terra. Então essa é a vontade de Deus. Ele quer nos aproximar dEle. Ele quer que você seja próximo a Ele. Então nós que queremos o Senhor, precisamos buscar aumentar a nossa intimidade com Deus, pouco a pouco. E assim nós vamos conhecendo Ele. É como marido e mulher, não é? Quanto mais vão se relacionando, mais um vai conhecendo o outro. Daqui a pouco as características de um e as de outro podem ser vistas nos dois,
E dessa forma Deus quer fazer conosco. Hoje eu ainda expresso muito a mim mesmo no contato com as pessoas, muitas coisas próprias, características minhas saem de mim e são coisas muito temporárias, né? Não perduram. A paciência que eu tenho para com as pessoas, né? A perseverança no cuidado com as pessoas. Quando é coisa minha, é tudo muito temporário. Então Deus quer que eu tenha mais dele na minha vida e que essas coisas, as virtudes de Deus, os atributos divinos, sejam manifestados em mim. Esse é o desejo de Deus na sua economia, no Antigo Testamento e principalmente no Novo Testamento, que nós hoje estamos vivenciando. E aqui na sexta-feira, nós esperamos que você leia o Alimento Diário com muita calma, porque o nosso tutorial, o tempo dele é bastante limitado. E na sexta-feira, diz que a economia neotestamentária começa com a primeira vinda de Cristo. Ele é a realidade de todas as coisas. A partir dele e de sua obra redentora, Deus dá início à produção de filhos amadurecidos na vida divina para compor a igreja dos primogênitos. Eu gostaria de ler esse texto com você, que está em Hebreus capítulo 11, versículo 23, que é muito interessante esse texto. Nós sabemos que o Senhor Jesus, ele foi o primogênito de toda a criação. E a partir dele, como protótipo, como uma forma, ele poderia produzir muitos outros filhos, outras pessoas parecidas com ele. Então, por isso que lá em Hebreus capítulo 11, versículo 23, diz assim: e a igreja dos primogênitos, arrolados nos céus, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos, aperfeiçoados. Então, essa vida divina que entrou em mim, que entrou em você, precisa crescer, se desenvolver, e nós vamos ser muito parecidos com Deus. Vamos nos tornar a igreja dos primogênitos. Hoje, quando nós falamos da igreja, que é composta de um grupo de pessoas, nós vemos vários estágios dos filhos de Deus. Alguns começando, né, como crianças ainda em Cristo, outros já como adolescentes e outros já mais amadurecidos. Mas o desejo de Deus é que todos os seus filhos cheguem à maturidade e se tornem como o primogênito, e assim será a composição da igreja dos primogênitos. Além disso, todo esse trabalho de Deus, tudo isso que ele preparou, precisa de alguém gerindo, administrando, levando adiante. Então a economia é o plano de Deus e a administração da casa de Deus, e precisa de pessoas que levem adiante essa administração. E essas pessoas podem ser chamadas de mordomos ou econômos. E Deus quer fazer de mim e de você um econômo, um mordomo na casa dele, para levar essas riquezas, tudo que ele preparou, a outras pessoas. E assim, muitos vão poder praticar a palavra de Deus, praticar a vontade de Deus, aplicar a vontade de Deus na sua vida. Então, por meio da nossa ajuda, da nossa cooperação, Deus vai fazer com que a sua vontade seja levada adiante. Agora, para eu ser um mordomo, para eu ser um econômo, eu preciso de aperfeiçoamento. Então, todo filho de Deus precisa de aperfeiçoamento. Aperfeiçoamento, nós podemos ter o aperfeiçoamento na igreja, porque nós temos os nossos tutores e os curadores, os irmãos que lideram a igreja, e eles têm muitas experiências e podem nos ajudar, podem nos aperfeiçoar, podem nos dar algumas lições, podem compartilhar suas experiências, podem nos levar à palavra e nos mostrar textos da palavra que nos ajudam no nosso aperfeiçoamento. Esse é um aspecto de aperfeiçoamento. O outro é no dia a dia, você aproveitando
para ficar próximo a essas pessoas, saindo com elas. Por exemplo, eu não sei pregar o evangelho, mas eu sei que tem um irmão que sabe pregar o evangelho, prega com eficiência, prega com eficácia e é muito efetivo na pregação do evangelho, prega o evangelho com alegria. Então eu posso sair com ele, posso me colocar à disposição para sair com ele e saindo com ele, vendo como ele faz, eu vou ser aperfeiçoado. Então, tanto na pregação do Evangelho, para gerar pessoas novas, quanto no aperfeiçoamento das pessoas, dos irmãos, dos filhos de Deus, apacentamento, aperfeiçoamento, ajuda, nós podemos nos aproximar dos irmãos mais maduros. É uma forma de aperfeiçoamento e eu gostaria de sugerir para você. Não fique achando que você não pode, que você não tem condições. Realmente, nenhum de nós tem condição. Nenhum de nós nasceu sabendo, mas nós podemos aprender a fazer a vontade de Deus como fazendo, realizando. Não deixe para amanhã isso, começar amanhã. Comece hoje mesmo. Né? Se aproxime dos irmãos que têm, você sabe que tem um hábito, que tem um viver já tem uma história de pregação do Evangelho, de apacentamento de pessoas, de visitação de pessoas, que ajudam pessoas. Se aproxime desses irmãos para você ser aperfeiçoado. Então, essa é uma forma de você se tornar um ecônomo, um mordomo na casa de Deus. E na igreja há muitas necessidades. Né? Você pensa assim, está tudo já coberto, já está todo mundo fazendo o que precisa ser feito. Não, existem muitas necessidades. Mais irmãos que tenham servindo, ainda o número é reduzido. E por isso nós encorajamos todos os filhos de Deus. Não fique na igreja sem função. Não fique na igreja sem uma responsabilidade, sem uma atividade. Né? E também não exerça a função, a atividade, de qualquer forma, apenas para cumprir tabela. Mas exerça a função, a sua responsabilidade com alegria, com entusiasmo, fazendo aquilo para o Senhor. Então a Bíblia nos encoraja a ser pessoas entusiasmadas. Em Romanos capítulo 12, versículo 11, diz assim: no zelo não sejais remissos, sede fervorosos de espírito, servindo o Senhor. Então eu preciso queimar, preciso deixar o Espírito de Deus, a vida de Deus que está em mim, queimar dentro de mim, arder dentro de mim, para eu poder servir as pessoas sempre em novidade. Eu não posso me acostumar com o serviço, achar que o que eu estou fazendo está bom demais. Eu posso melhorar cada vez mais. Para isso eu preciso de alegria, de entusiasmo, colocar minha emoção, todo o meu ser no serviço a Deus. E ainda eu queria ler um último versículo com você, que está em Colossenses capítulo 3, versículos 23 e 24. Esse texto é muito rico. Diz assim: tudo quanto fizerdes, fazei-o de coração, de todo o coração, como para o Senhor e não para homens. Cientes de que recebereis do Senhor a recompensa da herança. A Cristo, o Senhor, é que estais servindo. Eu queria concluir esta semana 5 do Alimento Diário, do volume 2 do Alimento Diário, com esse texto bíblico, encorajando você. Muitas vezes nós olhamos para os homens, nós achamos que estamos servindo a liderança da igreja, os irmãos que estão à nossa frente, estamos fazendo ali para agradar A, B ou C. Não, isso aí precisa mudar. Nós precisamos servir o Senhor na igreja, servir ao Senhor de fato, fazer as coisas para o Senhor e fazer de todo o nosso coração. E nós desejamos que esses tutoriais do Alimento Diário estejam contribuindo para o seu progresso, para o seu avanço, para o seu desenvolvimento na vida cristã. Não ouça essas palavras simplesmente por ouvir, para você ter um pouco mais de conhecimento, mas procure aplicar essa palavra no seu viver diário. Eu queria também deixar as indicações de leitura de apoio desta semana com você. Uma delas é Filhos Maduros.
caminho para o crescimento espiritual. Então, esse aqui é um livro do irmão Dong Yulan, que nos ajuda a desenvolver o assunto desta semana de uma maneira muito rica. E capítulos 1, 2 e 3 estão sendo recomendados como leitura de apoio, e ainda ser como Deus em vida e natureza. Já pensou? Eu e você podemos ser como Deus em vida e natureza. O capítulo 1 desse livro também pode ser um bom apoio, pode ser um bom suporte para a leitura dessa semana do Alimento Diário. Que Deus abençoe você.